Mas agora é hora dela, Débora Oliveira. Bem-vinda, hein? Para falar de economia aqui com a gente, né? Pois é. Trazer um olhar nesse dia após a chamada super quarta. Vamos falar de economia? Decisão importante no Brasil e nos Estados Unidos. E a Débora vem explicar o tintim por tintim, tudo pra gente. Pois é, Elisa, muito bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando em casa. Uma baita ressaca, né? Que a gente pode dizer assim, dessa super quarta, inclusive, né? Decisões importantes. E eu começo já trazendo sobre o que aconteceu primeiro aqui no Brasil. A gente teve o Banco Central decidindo cortar os juros 0,25 pontos, ou seja, agora a gente tem o juro um pouco menor do que o que a gente estava antes, mas ainda na casa dos 14%, 14,25%, que ainda é bastante elevado. Mas esse corte já era amplamente esperado. O corte, na verdade, só veio a confirmar o que muita gente no mercado já estava esperando. O que surpreendeu? O tom da comunicação do Banco Central. E aí eu vou chamar vocês para me acompanharem aqui na tela, porque houve uma piora e gigantesca em relação às expectativas de inflação, e isso ficou muito claro no texto que traz o Banco Central dessa vez. Existem muito mais itens para risco de alta da inflação do que para risco dessa inflação baixar agora nos próximos meses. Explico melhor isso para vocês. Quais são os riscos de alta? 4 itens, né, que o Banco Central pontuou nesse risco de alta de inflação à frente que eles enxergam. Primeiro, a desancoragem das expectativas de inflação. Do que se trata isso? O que o mercado está esperando, os economistas, enfim, do comportamento da inflação para os próximos meses. E eu lembro para vocês que, de acordo com o último Boletim Focus, que é aquela pesquisa semanal do Banco Central, que fala com diversas instituições, a gente já teve revisão de inflação, isso já vem acontecendo há algumas semanas, e cada vez mais essa inflação ficando longe da meta. Qual que é a meta de inflação no Brasil? É de 3%. Para esse ano agora, gente, o mercado já espera até mais de 5% de inflação. Então, essa desancoragem, o fato disso não estar próximo da meta do Banco Central, que é de 3%, por isso chama desancoragem. Essas expectativas de inflação desancoradas não só agora nesse ano, mas também em 2026, também em 2027, também em 2028, preocupa bastante o Banco Central e mostra que realmente a gente pode continuar aumentando com os juros mais elevados. Ainda tem a questão da resiliência da inflação de serviços. E muito disso daqui, gente, vem por causa desse outro ponto aqui, do terceiro ponto. Políticas econômicas internas e externas. Políticas econômicas internas e externas que estão ligadas aos estímulos ao consumo. O que seria isso? Sabe aqueles estímulos fiscais que a gente sempre fala que o governo, quando traz alguns programas de governo, gira a economia, aquece a economia, estimula o consumo com esses programas e automaticamente isso tem um efeito inflacionário. Então, sempre que o governo aumenta algum subsídio ou que lança algum programa, tem esse outro lado do efeito econômico que acaba impactando na inflação. E dessa vez o Banco Central ele foi mais minucioso ao falar sobre o risco desses incentivos por parte dos programas do governo. Então, a balança do laudo de risco da inflação continuar subindo está pesando muito mais. Do risco da inflação baixar, aí, gente, teríamos que ter uma desaceleração do PIB acima do esperado. A gente já espera que o PIB vai diminuir, que a atividade econômica do Brasil vai diminuir, por diversos fatores. Tem El Niño, tem as situações climáticas que realmente são esperadas para desacelerar essa economia, o próprio juros mais elevado, isso já é mais esperado. Só que aí teria que ter uma desaceleração acima do esperado para que a gente tivesse uma baixa realmente efetiva de inflação. Maior desaceleração global, depois dos choques de consumo e de petróleo, aqui no caso ele está falando depois daquela questão do tarifaço e também da alta do petróleo, e redução nos preços da commodity, com o efeito deflacionário. O que significa isso? A gente conseguir baixar o preço do petróleo a ponto que ainda nesse ano a gente consiga não impactar na inflação, mas isso nenhum economista consegue enxergar. Então percebe que o risco de continuar aumentando essa inflação é muito maior? Por isso que a gente entendeu que esse comunicado do Banco Central foi bem mais duro. Bom, o head de macroeconomia da consultoria ASA, o Jefferson Bittencourt, ele avaliou que se não houvesse toda essa pressão inflacionária, o Banco Central até teria espaço para um corte maior. Vamos ouvir. A impressão que eu tenho é que, assim, tirando esse aspecto, se eu mantiver, tem a inflação no horizonte relevante, tirando esse aspecto, o resto do comunicado me parece contraditório com a própria decisão.
assim, tinha espaço para cortar mais 0,25 se não fosse essa parte da inflação no horizonte relevante, tudo que foi agregado. E a exclusão da parte que fala da recalibração, que é um parágrafo inteiro, que é retirado do final do comunicado, estaria no sentido de, tem elementos suficientes para parar e considerar todos esses fatores que foram incorporados, de estímulos, enfim, vários outros riscos de pressões inflacionárias. Muito bem, as informações aí para vocês e a Débora Oliveira traduzindo todo esse cenário para a gente, que no fim das contas tem efeito na vida de todo mundo. Débora, maravilhosa, obrigada.